Batista Sterling, sou vice-presidente da Comissão de Conciliação e Mediação da OAB de Santa Catarina. Hoje a gente inicia o podcast da Comissão de Conciliação e Mediação da OAB de Santa Catarina, e a nossa convidada de hoje é a Carol Furtado, membro da nossa comissão também, e vamos falar um pouquinho sobre a atuação do advogado na mediação, o que é a mediação, como que a gente pode explorar esse caminho de solução de conflito, né? Então, agradecer aí o presidente da CASC, Dr. Juliano Mandelli, a presidente da OAB de Santa Catarina, Cláudia Prudêncio, pelo espaço aí disponibilizado para as comissões, para ter mais esse canal de comunicação, né? Vou passar a palavra para minha amiga Carol, para ela se apresentar também, para a gente iniciar assim, o nosso bate-papo sobre mediação. Oi, tudo bem, Dani? Obrigada pelo convite, obrigada por estar nesse espaço muito legal. Adoro essa dinâmica de podcast, você já sabe. Quero agradecer especialmente ao Dr. Juliano Mandelli e à doutora Cláudia Prudêncio por oportunizarem as comissões, aos advogados e à sociedade em geral a informação. Até porque nós vamos falar hoje de um assunto bem inovador na área do direito, embora antigo, né, Dani? Sim. Vou te chamar de Dani, né? Claro. Hoje vamos deixar um pouquinho as formalidades do doutor e da doutora, até porque a mediação, ela pressupõe a informalidade como um dos seus princípios. Então, neste esteio, né, nós vamos levar essa conversa. Pode ser? Claro. Assim como te chamo e sempre te chamei de Carol, né? Ao invés do nome completo. E acredito que a mediação traz essa informalidade e talvez atinja aí advogados que às vezes têm um pouco de mito, um pouco de preconceito com a mediação, né? Então, vamos tentar aí trazer um pouco de informação. E eu acho que já é importante a gente já pontuar que a mediação ela não está ligada diretamente ao direito sistêmico, porque essa é uma confusão natural que os advogados acabam fazendo, né? Embora a gente possa e deva, quem tem esse conhecimento, utilizar, né, dos fundamentos do sistêmico nas sessões de mediação, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa Claro, é outra assim coisa. Como também uma grande confusão que fazem, a mediação é um processo terapêutico dentro do direito, também não é, Não. Né? Alguns mitos aí, então vamos conversando. Mediação não é conciliação. Não é conciliação, não é negociação, apesar de poder ser uma das etapas da mediação, Justamente. Mas o instituto da mediação é um pouco mais abrangente. Né? Tudo pode estar junto, mas não é nada misturado. Exatamente. É um processo multidisciplinar, mas não transdisciplinar. Né? Perfeito. Então, vou iniciar te perguntando basicamente o que é a mediação, qual a tua visão de mediação, né, para a gente ir podendo introduzir outros assuntos, o advogado na mediação e tudo mais. Bom, então vamos partir bem do início, né? A mediação, para mim, ela é um método, sim, um método, porque ela tem passos para a sua realização. Então, o procedimento dela, e o advogado gosta muito de procedimentos, né? Nós, da área do direito, gostamos muito de encadear das formalidades, sim. Embora informal, ela tem, sim, um procedimento, ela tem uma metodologia por trás, na qual ela busca, num primeiro momento, identificar os interesses, as questões divergentes e contraditórias, as visões que cada um tem sobre a situação e muito, muito longe a gente coloca a questão do certo, do errado ou do julgamento sobre o que cada um considera correto, né? Então, a mediação, ela trabalha no sentido de buscar, né, e extrair o interesse, a necessidade, a possibilidade, a condição, a vontade, e ela não é terapêutica, mas sim, a gente tem que identificar os sentimentos que por vezes contaminam o conflito. O mediador gosta muito de trabalhar com essa palavra, conflito, né? E o conflito não é um confronto, justamente, a gente trabalha para dissolver este confronto entre as pessoas, né? Até para que a gente não chegue nos estágios mais hard deste conflito, que seria até a própria violência e agressão, né? Então é isso que a gente procura limpar deste conflito. A mediação ela procura limpar para a identificação destes pontos, e quando ela vai encontrando, né, interesses comuns, visões comuns,
sentimentos comuns, a gente começa, então, a limpar realmente todo este conflito e ter possibilidade de trabalhar com as partes na solução dele. Deixa eu já te perguntar outra coisa que o advogado pergunta muito para a gente. A finalidade da mediação é o acordo? Não. Esse é um dos resultados, né? Eu acho interessantíssimo quando as partes... Hoje pela manhã, antes de chegar aqui, eu realizei uma sessão de mediação. E o advogado, ele falou, mas eu não quero conciliar. Não, doutor, nós não vamos conciliar, né? Se o doutor não quiser ou a sua cliente. Na verdade, a mediação, e foi isso que eu expliquei a ele, explicaria agora nessa resposta a vocês todos, que os resultados possíveis da mediação pode ser sim um acordo total daquela questão, pode ser um negócio processual jurídico, uma inovação, né, que vem aí em 2015 no novo código, que já não é mais novo, de processo civil, no seu artigo 190, no qual os advogados, olha que ferramenta belíssima para os advogados, eles podem acelerar etapas do processo, né? Negócio jurídico, calendarização. Tudo isso comporta, o procedimento é muito amplo dentro da mediação. Como possível resultado, um acordo provisório dentro da informalidade e tirando um pouquinho do juridiquês, que as partes não compreendem a nossa terminologia jurídica, porque sim, ela já não é mais o latim, mas ela sim é rebuscada, né? Ela tem palavras difíceis. Então, eu costumo dizer para elas, vamos fazer um test drive, né? Então, vamos testar essa situação, esse modelo de visitas, quem sabe funcione. Então, isso é um acordo provisório, também é possível. Se aquilo identificar como um caminho, pode se tornar definitivo, senão a gente pode retroceder à suspensão do processo para que as partes aí sim saiam da mediação e vão para uma negociação direta entre elas. Existe o não acordo, né? Existe também já de arrancada, caso não queiram o princípio da voluntariedade das partes, nas quais elas não querem nem dialogar sobre aquele assunto, elas preferem não, seja por qualquer motivo, também não precisa explicar o motivo porque não querem o procedimento. Então, os resultados são inúmeros, não é simplesmente o tem acordo ou não tem acordo. Além de todas essas possibilidades jurídicas que tu traz para a gente, uma das finalidades da mediação também é o restauro da comunicação, né? Como super, obrigada por trazer este ponto, porque justamente como o procedimento é feito para as partes, é interessante também que o advogado tenha essa visão, porque eu entendo que é da nossa formação que nós temos que representar os interesses dos nossos clientes, mas na mediação esse é um espaço que é para as partes. É onde elas ganham voz dentro do procedimento. Tanto que o procedimento é confidencial, ele não é gravado. Sim, causa espanto o procedimento, a audiência não é gravada se for feita uma mediação judicial, porque as partes elas devem ter a livre manifestação sobre todas aquelas sensações, sentimentos, que por muitas vezes o advogado não consegue transcrever nos autos, no processo, ele não consegue extrair isso da parte, né? Ou ela conta, mas talvez não seja uma estratégia interessante de se colocar naquele primeiro momento. Então, dentro desta parte, dessa confidencialidade, quando as partes elas podem expor, elas podem se manifestar ali, então, neste momento, uma tem que ouvir a outra, porque o ato ele acontece com muito respeito. E quando a gente para ouvir, a gente começa a entender. E a comunicação, então, voltando à tua pergunta, é onde ela pode nascer. Ela pode, então, se reestabelecer. E quando um ouve o outro, muitas vezes as sensações e os sentimentos, a maior parte das vezes, você também verifica isso enquanto mediador, são comuns, são idênticas, né? E aí sim, elas começam a progredir dentro dos seus entendimentos, das suas mágoas, das suas sensações. E aí é possível, através de um novo diálogo, um acordo, que daí é natural. Né? Aí não é que ele tem acordo ou não tem acordo. Sim, o acordo se torna uma consequência daquele diálogo, daquela comunicação restabelecida, né? Ótimo. Eu gostaria de pensar em uma palavra que tu usaste para a gente explorar um pouco mais. Você falou do princípio da confidencialidade, né? E esse princípio da confidencialidade, tudo que ele traz segurança jurídica para a gente elaborar provas ou não, a gente pode transcrever alguma prova, alguma acusação que ocorre durante aquela
troca de sentimentos entre os mediandos dentro da mediação ou não? Como é que isso funciona? Aí vamos recorrer à lei, né? Que a gente, né, essa nossa veia jurídica, né, sempre nos faz ir a um comando legal. Então, existe uma lei própria da mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Nesta lei, no seu artigo 30, ela traz 3 exceções à quebra dessa confidencialidade. Então, a primeira delas é de comum acordo, né? Houve um acordo, aquilo será transcrito. Qual é a vontade das partes? Então, um exemplo, né? A vontade é que as visitas ocorram, como eu falei anteriormente, vou buscar esse, né? Voltar no exemplo. Voltar no exemplo. Então, elas vão acontecer quinzenalmente, das sextas-feiras aos domingos. Isso é uma vontade de ambos, é de comum acordo, é transcrito. Então, ali houve uma quebra dessa confidencialidade. Mas, para tornar isto um comando, né? Uma nova regra. Ela também pode ocorrer esta quebra quando há violação a algum preceito de ordem pública. Então, você falou em crime. Então, realmente, se houver um crime, sim, a confidencialidade, a partir daquele momento, se quebra, né? E a outra situação, que também está lá no artigo 30 da Lei 13.140 de 2015, parágrafo 1º e 2º, é a situação quando houver alguma violação à ordem tributária. Então, algumas vezes a gente se depara em procedimentos que dentro da mediação, uma ação de divórcio. Então, ação de divórcio, escreve-se, né? Tem filhos, sobre pensão, sobre visita, sobre guarda, que a visita hoje é convivência, né? Mas para as partes ainda é visita. É visita. E parente não visita, né? Parente convive. Convive, justa. Adorei isso daí. E não falam dos bens e nem das dívidas, mas na sessão de mediação, de repente, dentro daquela confidencialidade, aparecem os bens a serem divididos. Então, neste momento, existe todo um ordenamento que regula essa situação de bens. Existem impostos, a lei traz isso. Existem custos do próprio processo, existem diversas consequências. Existe daí ou não a confidencialidade para essa situação? Então, há uma quebra, né? Novamente nesse sentido, ou deveria haver uma quebra da confidencialidade quando situações dessa ocorrem. E qual seria aí para os advogados, para as partes, tu vês como um benefício essa confidencialidade para o uso da mediação, não? Em alguns momentos, sim, vejo como um grande benefício, porque são situações que não querem ser reveladas abertamente no processo. E tem processos que a gente sabe que o sigilo não alcança, mas as partes querem confidenciar algo que as magoou, as que machucou de foro íntimo. São aquelas questões ditas, ó, de novo o juridiquês, de foro íntimo, e que elas querem guardar para si, e que se sentem melhor compartilhando naquele espaço, com vistas a resolver alguma situação, sem que a exposição seja completa, seja aberta, esteja lá estampada ou escrita, porque daqui a pouco os seus descendentes, seus filhos, seus parentes leiam aquilo. A gente tem até que pensar na confidencialidade nos processos que não têm sigilo, como o processo de discussão de um contrato, de uma prestação de serviço e tudo mais, que na mediação, no ato da mediação, toda aquela negociação tem esse preceito da confidencialidade, né? Que passa a se tornar um grande aliado aí do advogado, da empresa, que não quer ter um caso explícito, publicitado e tudo mais, né? Também. Aí a gente vai trabalhar dentro do que você falou, eu acho interessantíssimo os advogados desvendarem o caminho da mediação privada. Porque dentro da mediação privada, seja através de mediadores ad hoc, ou seja através de câmaras privadas de mediação, você não leva aquela questão ao judiciário. Uma vez entrando no judiciário, hoje, é só você jogar o nome da empresa e vem lá o escavador, bonitinho, te trazendo quantos processos existem contra aquela empresa. Eu vou pegar um exemplo pessoal meu, eu fui construir uma casa. Eu queria saber quem era a construtora que eu iria contratar. Qual foi o primeiro caminho que eu fiz? Joguei o nome da construtora na internet. Quantos processos existiam contra ela? Eu queria saber os problemas que existiam em relação a esta empresa. A mediação privada, nada será estampado. A confidencialidade acompanha desde o momento que, né, a Câmara, o mediador ad hoc é acessado para esse tipo de resolução, e fica ali naquele sigilo. Então, a situação pode ser resolvida diretamente entre as partes.
Sim, dentro de uma câmara privada existe aí, né, divergindo um pouquinho da mediação judicial, a questão da negociação. Então, nada será exposto. Não haverá, né, o nome daquela empresa no escavador. E o problema será resolvido e, com certeza, o cliente satisfeito. Aproveitando o gancho novamente, como que o advogado faz para acessar um mediador ad hoc, um mediador que trabalha numa câmara? Como é que funciona? Bom, na câmara privada, né, eu sou gestora de uma câmara privada, então, como que chega? Chega para a gente internet hoje, né? Então, nós temos site, as redes sociais, por um mediador ad hoc, eu vejo que cresce cada vez mais essa busca, essa procura, e o próprio Conselho Nacional de Justiça, onde existe, né, uma aba específica dos conciliadores e mediadores, é um catálogo do país inteiro. Você coloca a cidade, estado da federação e já te traz todos os que realmente são certificados, porque a gente também tem que diferenciar, né? Para a lei da mediação, qualquer pessoa pode ser mediador numa esfera privada. Seja uma pessoa maior, capaz, com confiança das partes, ela pode atuar como um mediador de conflitos. Mas dentro da esfera judicial, nós temos curso que você fez, que eu fiz também, que são cursos, né, de um curso de extensão bem robusto, com 100 horas, 40 delas teóricas, com provas, depois mais 60 de estágio prático, lidando ali, que aí sim o teu nome vai entrar neste catálogo. E lá nós temos que colocar as nossas reciclagens, as nossas atualizações. Então, para o advogado, acredito que é um bom catálogo de pesquisa e identificação de onde ele pode buscar um mediador ad hoc ou uma câmara que também tem, né, câmaras hoje boas, que eu considero, né, e temos muitas no nosso país, elas também estão cadastradas no Conselho Nacional de Justiça. Uhum. E como que, a partir do momento que o advogado acessa, tem conhecimento dessa Câmara, como é o procedimento dentro da Câmara? O procedimento ele é bem simples, muito simples e os custos são baixos. Isso é interessantíssimo. A mediação ela tem um custo baixo, né? E ao advogado também, eu já quero fazer essa parte, eu já vou voltar no procedimento da Câmara. Mas ao advogado, na nossa tabela aqui no estado de Santa Catarina, nós temos um bloco específico quantos são os honorários para atuação na mediação e na conciliação. Isso é um ganho no nosso estado, para a nossa classe, interessantíssimo, né? Esses dias eu conversava com uma advogada que me disse, Carol, por favor, você que é advogada e atua enquanto mediadora, vale a pena eu levar meus clientes à mediação? Porque às vezes eu me questiono, eu fico anos num processo. Os meus honorários se diluem ao longo do tempo e se eu colocar na ponta do lápis, eu estou pagando para trabalhar. Eu falei, então vamos começar com as contas, pega lá a tabela, a nossa tabela de honorários. Existe isso? Sim, existe. Abrimos juntas. Quando ela se deparou dela, meu Deus, eu já faço isso no meu escritório e nem cobro, isso é um serviço. Sim, isso é um serviço. Mas voltando então ao procedimento dentro da Câmara, então o advogado, porque na Câmara na qual eu faço a gestão, nós só podemos mediar casos na presença de advogados. Uhum. Não pode ocorrer nenhum tipo de mediação sem a presença de advogados. Isso o nosso sócio fundador, em memória, ele estabeleceu como uma regra e a gente leva isso de uma forma muito séria e coerente. E até porque eu tendo a formação e sendo advogada, é muito melhor você regular um conflito com um advogado, porque todas as questões técnicas, legais e jurídicas do caso pertencem a este profissional, né? Então, o advogado ativa, explica sucintamente o que é o caso, nós passamos os honorários que a Câmara irá cobrar para regular aquele conflito e o número de horas de mediação. E se houver horas excedentes, o valor da hora excedente. Concordando, assina-se então o termo de contrato, né, de contratação de prestação deste serviço, e aí nós, através de convite, ativamos a parte contrária. Né? E aí explicamos a parte contrária, o convite, o que é a mediação, o que é proposto, e aí a essa parte restam dois caminhos, aceitar ou negar. Se ela aceitar, inicia-se a escolha, né, do mediador, quem será o mediador que irá regular aquele conflito dentro da Câmara, e na nossa nós trabalhamos com mediadores especializados por áreas. Então, se surge casos, por exemplo, de família,
É um mediador voltado à área da família, que nem sempre é um advogado. Nós temos dentro da Câmara psicólogos, nós temos pedagogos, enfim, né? Esses tempos nós somos ativados com caso de construção civil, aí nós chamamos um engenheiro, que tem habilitação e mediação para esta seara. Então, outra vez, tivemos uma situação ambiental. Então, procuramos trabalhar com especialidades técnicas, né? E escolhe-se esse mediador e inicia-se um procedimento, né? As sessões de mediação e, ao final, a conclusão. E desta conclusão, obviamente, surge um termo de encerramento, que poderá ser apresentado se o processo estiver em curso, porque a mediação pode privada acontecer enquanto o processo judicial está em curso, ou antes ou depois, ela não tem tempo. Né? A judicial, de igual forma, também não tem fase processual para ser invocado ou acontecer a qualquer tempo também. E caso a parte diga não, né? Não quero, aí nós vamos produzir o termo de recusa, que de igual forma também pode ser usado no processo, e aí, inclusive, tenho verificado este movimento que acaba por suprimir a audiência do 334, que é a primeira, né, dentro da esfera judicial, porque a tentativa já houve, né? Não quer dizer, efetivamente, que o juiz vai concordar com aquilo e eliminar este ato. Aí é uma deliberalidade, mas tem ocorrido a supressão, sim, quando já ou o resultado é negativo da mediação privada ou há a recusa ao convite. E tu falaste um pouco sobre o advogado, né? Qual o papel do advogado dentro da mediação? Como que ele orienta o cliente dele? Como que ele procura mediação? Em que tipo de caso dentro do escritório dele é interessante ele procurar mediação ou não? Né? Se ele precisa identificar um momento processual, um momento daquele atendimento com o cliente dele, né? E como que ele lida dentro do próprio procedimento da mediação também. Bom, então vamos começar em que momento ele pode invocar, né? Vamos colocar que seja um advogado, porque acho que eu vou voltar um pouquinho antes. A mediação, ela está em diversas áreas, né? Algumas que ela não se faz presente, mas atualmente as legislações estão flexibilizando a sua entrada. Sim. Então vamos falar que, por exemplo, na tributária ela não existia, hoje nós estamos vendo um grande incremento, né? Na criminal ela também não existia, mas hoje nós temos a justiça restaurativa, que é uma mediação, né? É uma dinâmica, um procedimento, uma metodologia diferente, mas é uma mediação, né? Então, ela vai permeando. Então, ela se faz presente, basicamente, em qualquer seara do direito. Em qualquer seara do direito. Com exceção à previdenciária, essa eu ainda não vi uma inserção, o que seria brilhante, né? Porque imagina se a autarquia responsável por isso, né, no nosso país, utilizasse da mediação para os seus benefícios. Teria um ganho enorme em celeridade. Mas, enfim, esse é só um pensamento meu. Mas voltando... Um projeto. Então, voltando ao advogado, vamos colocar que ele é um advogado de família. E chega aquela parte, né, carregada das dores de um divórcio. Então, vamos criando um exemplo. De um divórcio. Como é que ele vai tratar qualquer questão objetiva, e aí é o papel do advogado, questão técnica, legal e objetiva, porque, afinal de contas, o mundo é normativo, né? A gente precisa pacificar preço, valor, condição, divisão dentro de um divórcio, né? Mas a parte, ela chega lá com aquela dor enorme. Este é um excelente momento para chamar uma mediação. É a oportunidade da parte expor, colocar, não somos terapeutas, mas é a oportunidade dela expor aquelas dores, de limpar, vou voltar naquela minha ideia inicial, né, naquela minha fala inicial, limpar este conflito, e aí sim, ela começar a pensar objetivamente, e aí se faz a presença do advogado. Sobre este ponto, qual o melhor modelo de guarda de acordo com a dinâmica de vida que vocês têm? Moram no mesmo município? Não moram? As questões táteis, práticas e as consequências daquela escolha também, né? Muitos confundem guarda com convivência ou com moradia. Não, eu quero a guarda só para mim porque eu quero que fique morando na minha casa. Mas a guarda pode ser compartilhada e morar na sua casa também. Essa é a parte do advogado. Essas orientações técnicas das consequências das responsabilidades. E então, enfim, eu vejo assim como o advogado identificar. Ainda sobre identificar,
Eu gosto muito de trazer a fala do sistema multiportas de solução de conflitos, que tu conhece Sim. muito bem. Então, nesse sistema multiportas, nós temos diversas maneiras de resolver o conflito, que nem sempre a primeira porta precisa ser a judicialização direta dele, né? Também pode ser através da mediação. Esses tempos eu fui ativada pela Câmara, num processo que já estava indo ao STJ, quando as partes identificaram uma oportunidade de mediar num conflito de 12 anos, que já existia. Então, é oportunidade e ocasião, momento. O momento mudou a condição financeira de uma das partes. E ela se sentia, então, preparada para resolver aquela situação através de uma negociação, mas mediado os seus interesses para aquela negociação. Então, foi uma outra oportunidade que o advogado identificou. Resultado belíssimo. Concluímos todo o procedimento em 4 meses. No início, até a parte disse, mas eu quero resolver isso hoje. Mas o advogado disse, você já espera 12 anos, são só 4 meses. Essa oportunidade que a mediação dá também, de não só tu chegar a um acordo, mas tu abreviar parte do processo, né? Tirar aquela carga emocional do processo e o processo se tornar mais técnico para o advogado ter um trabalho mais limpo juridicamente, né? Isso. Aí você me pergunta, qual é o papel do advogado dentro deste procedimento? Quantas vezes você, agora eu te entrevisto, quantas vezes você ouviu o advogado dizendo, eu não sou psicólogo? Sim. Muitas, porque a carga emocional do conflito vem para nós, né? E a mediação, justamente, ela faz isso, resgatando o que você acabou de dizer, deixando essa parte técnica para o advogado, para que ele possa trabalhar objetivamente. Não estou dizendo que ele não é humano, né? Claro que é, todos somos, e a mediação ela vem para humanizar a justiça, mas muito mais a situação, vamos nos centrar nas consequências e nas situações jurídicas que o caso requer. Isso me lembra até um fato que você também, com a experiência que também tem, deve passar rotineiramente, né? A gente pega de vez em quando algum advogado que não tem a prática da mediação, que vem a primeira vez, tem até certo preconceito com a mediação, e quando ele começa a participar da sessão inicial ali de mediação, ele fala, mas essa negociação toda eu já fiz, já tentei fazer no meu escritório. E daí a gente explica a dinâmica, como funciona a mediação, como que ocorre, que é um procedimento diferente. Apesar da informalidade, da oralidade, ele é procedimental, então a gente tem ferramentas específicas para cada momento de aplicação e tudo mais. E quando a gente termina a mediação, o advogado fala assim, nossa, eu estava há meses tentando fazer eles conversarem, né? Então é uma questão técnica, né? Como é que tu avalia, como mediador e como advogada, essa diferença, né, na abordagem da subjetividade das partes, em contrapartida do jurídico, da área jurídica, que o advogado também tem que lidar, né? O que faz a diferença disso para uma mediação, para um escritório de advocacia que tentou negociar, né? Eu te pergunto isso porque no início da mediação a gente tinha muito aquela crítica da advocacia quanto à mediação ser um competidor do escritório de advocacia, né? Uhum. E hoje a gente já tem a nítida certeza de que somos aliados, não somos competidores, e até levamos clientes para escritórios e tudo mais, indicamos, né? E eu gostaria de saber de ti o que você acha que diferencia essa prática do advogado e do mediador. Bom, primeiro de tudo é o susto que o advogado leva quando ele ingressa na sessão de mediação e nós informamos que, pelo princípio da imparcialidade, nós não lemos o processo. Esse é o primeiro choque, né? Nossa! Ela nem sabe, ou ele nem sabe do que a gente vai falar aqui, viemos perder tempo. O segundo choque é quando a gente fala da autonomia da vontade das partes, né, Carol? Justamente, que elas é que decidem, né? Elas é que decidem. Então, este detalhe, Dani, eu acho ele assim elementar, porque nós somos uma folha em branco. Nós não temos informação e carga emocional nenhuma. Então, esta situação também reflete no fato que nós somos isentos. Eu não sou advogado da parte que estou convidando a outra parte que já vem com desconfiança
E, nossa, então eles já armaram a cama, tipo, tá tudo certo e agora eu vou entrar aqui nesse balaio de gato. Não. Nós somos um terceiro não interveniente, né? Ouvinte, estamos ali para ouvir e guia e auxiliar, né? Porque a condição de mediador é de auxiliar da justiça. Isso é claro, está dentro do Código de Processo Civil. Então, nós somos auxiliares daquilo. Então, essa imparcialidade que está na não leitura do caso, né? No que foi dito lá entre linhas do processo, e como também do fato de sermos pessoas, né, totalmente alheias àquilo, eu acho que isso traz a confiança das partes. E alguém que está disposta a ouvi-las. É muito difícil as pessoas nos ouvirem atualmente. Eu, pelo menos, sinto isso, né? É muito fácil falar, como a gente está falando, estou te interrompendo. Você me fez lembrar aquele conto do Rubem Alves, do livro O Ostra Feliz Não Faz Pérola, que é o escutatória, né? Ele já inicia o conto falando que ele vê em todas as universidades cursos de oratória, mas nunca viu um curso de escutatória. Ótimo. Né? E nós, como advogados, enquanto advogados, nós nunca fomos preparados para ouvir. A faculdade, a nossa qualificação, sempre nos deu argumentos para argumentar, para falar, né? Dar voz a alguém, advogado, né? E ali na mediação a gente se vê no papel de ouvinte. Né? Como que é essa preparação para a gente se tornar um ouvinte? Olha, daí, falando lá no início, né, que a mediação, ela pode trazer elementos do sistêmico, mas ela não é um direito sistêmico, eu fui buscar esta energia, porque é uma energia, e essa paciência lá no sistêmico. Porque quando a gente... E aí vou trazer agora sim, né, figuras da mediação, o rapport, né, a empatia, a situação de se colocar no lugar do acolhimento. O acolhimento. Então, quando a gente começa a entender, e o não julgamento, isso eu também trago o lado sistêmico. Quando eu começo a não julgar aquela história, ou aquele comportamento, ou aquela atitude, compreender que cada um, dentro da sua individualidade, da sua criação, da sua crença, do seu entorno, do seu trabalho, vai se constituindo de uma forma que não é igual à minha. Mas não quer dizer que isso é errado, né? É diferente, mas não é igual. E não julgo. E tento me colocar na situação e naquele sentimento, tudo fica mais fácil. E acho que é isso que as partes conseguem sentir da diferença de uma mediação, de um mediador, ou de uma negociação direta dentro de um escritório de advocacia, no qual, sim, o advogado ele é técnico, ele deve ser técnico, né? Ele tem que ser objetivo dentro daquilo, porque ele sabe das consequências da escolha, da tomada de decisão de uma situação ou outra. Mas o mediador, antes desta tomada, ele prepara as partes para esta tomada de decisão, que aí sim o advogado tem que entrar, neste momento, para orientar e esclarecer qual o melhor caminho. Tu me faz lembrar nessa dinâmica entre mediador e advogado, né? Que um prepara e o outro vai lá auxiliar na questão técnica, o princípio da decisão informada que está lá na resolução 125 do CNJ. Ela não consta na lei de mediação, no Código de Processo Civil, mas ela está entre os princípios da resolução 125, né? Ao meu ver, né, o princípio da decisão informada é um princípio que ele rege todo o procedimento da mediação, mas ele está ali em cima do muro entre o mediador e o advogado, né? Porque apesar do mediador ele não ter necessidade de um conhecimento técnico jurídico, ele tem que saber pelo menos o que é negociável e o que não é negociável, o que é juridicamente possível ou não, né? Por exemplo, direito de alimentos da criança e do adolescente, que são indispensáveis, né? E que não pode, mesmo com concordância de ambos os genitores, né? A gente sabe que não pode ser dispensado. Né? Então, é um princípio que ele fica em cima do muro, né? Entre o mediador, que tem que saber o que pode ser negociado ou não, e o advogado que está ali representando, acompanhando seu cliente, que ele tem a obrigação, o dever, tanto ético, né, quanto dever cívico até, de informar o porquê daquela legislação sobre os alimentos, por exemplo, ser indispensável e tudo mais. Né? E aí vou dar o fechamento dessa tua fala. Que por isto que
eu sempre informo no início da audiência na solenidade de abertura, porque existe uma solenidade de abertura até para guiar, né, o que será este ato, não é só vamos sentar aqui e todo mundo conversar, né? Uhum. E eu falo, este é um trabalho colaborativo entre partes, mediador e advogados. Sem essa colaboração, sem essa corrente, o elo não se fecha, né? O acordo, naturalmente, não acontece. Porque, é claro, a mediação ela pode ter, já falamos, diversos resultados, mas o mais esperado, né, o que a gente mais deseja, é sim um acordo que satisfaça efetivamente a vontade das partes. Nisso eu costumo usar muito um exemplo da laranja. Já que estamos falando, né, em analogias, em Rubem Alves, então me permito até fazer essa leve brincadeira. Então, quando nós estamos num sistema, né, de divisão de uma laranja, a disputa é uma laranja, o primeiro raciocínio que nós temos é corta essa laranja no meio e dá uma parte para cada um e está todo mundo satisfeito. A gente não tem como fracionar a laranja de uma forma diversa e contentar. Mas eu gosto muito mais de pegar o sentido, que é o que a mediação faz e transforma para essa decisão que satisfaça, que orientada, é ouvir o que cada um quer sobre essa laranja. Então a parte A diz, eu quero fazer um suco. E a parte B olha para mim e diz, eu só quero chá. Como que eu vou dividir essa laranja? Será ao meio? Dentro da mediação, eu nunca mais vou cortar essa laranja ao meio, ouvindo os interesses e a vontade dessas partes. Eu vou descascá-la. Eu vou deixar o bagaço para quem quer fazer o suco e a casca para quem quer fazer o chá. E eu terei duas partes extremamente satisfeitas após terem ouvidas sobre os seus interesses daquela laranja. É interessante esse conto que a gente vê, em quase tudo quanto é curso de mediação a gente escuta essa prática da laranja, né? E ele me faz lembrar que no termo de abertura a gente costuma falar que ao final da mediação, se a gente chegar a uma composição, né, vai ser registrado na ata um acordo que atenda os interesses e as necessidades de todos. E nesse momento, às vezes, tem advogados que nunca participaram da mediação e falam, mas como? Se a gente está numa disputa, né? Aí essa fábula da laranja, vamos dizer assim, ela pode contribuir com isso, né, nesse exemplo, né? Então, acho bem interessante, eu acho um campo a ser explorado pelo advogado, não só no direito de família, em qualquer outra seara, como tu já bem apontou aí, né? A gente vê hoje já a aplicação da mediação no DSD, no design de sistemas de disputas, aonde a mediação entra para mostrar para o empresário, para uma empresa de médio, pequeno porte, uma empresa familiar, que, usando a dinâmica da mediação, ele pode estruturar conversas difíceis, pode estruturar reuniões que são conflituosas, de consensos. desenvolvimento de consenso, ele pode ter um atendimento melhor do cliente a partir das ferramentas da mediação, né? Então, sabe um trabalho muito grande, né? Um trabalho que a Câmara faz é mediação intraempresarial. Então, nós trabalhamos entre setores, porque existem divergências entre setores dentro de uma mesma empresa. O marketing que precisa de mais dinheiro financeiro, que não regula o marketing que diz que precisa, porque senão não consegue vender e propagar, que daí vai impactar lá no vendas. Então, a mediação, ela é muito ampla. Porque a gente vê a nossa atuação como advogado, né, muito na argumentação. Né? E quando a gente incorpora ferramentas da mediação, né, a gente passa a observar. Né? Então, nessa observação, a gente tem uma dinâmica diferenciada de escutar, de compreender o conflito, de compreender as necessidades, os interesses. Né? Eu penso que é um campo que não só o mediador deve explorar e o advogado procurar o mediador, mas também o advogado procurar entender um pouco melhor das ferramentas e tudo mais para incorporar na sua prática, né? Não, e por isso, né, que obrigada novamente ao Dr. Juliano Mandelli e à doutora Cláudia Prudêncio, que através dessa iniciativa promovem essa informação aos nossos advogados de Santa Catarina. E lembrando que temos a nossa comissão, né, com a presidência da Ju, o Dani aí como vice,
que podem buscar qualquer um dos seus membros para esclarecimento. Não é vergonha nenhuma não conhecer, né? Eu acho que a vergonha é desconhecer e não utilizar de um recurso tão bonito, que pode, né, abreviar procedimentos, dores e principalmente a questão financeira para o próprio advogado e para a parte, né? Sim. Que tempo é dinheiro. Sim, então... é interessante que tu colocou para a gente reforçar, né, que tanto a Juliana Goulart, presidente da comissão, quanto eu, a Carol, os demais membros da comissão, estamos disponíveis aí para esclarecimentos, para conversas e tudo mais, para o pessoal tirar esse mito de que a gente é um competidor do advogado, né? Não, jamais. Somos parceiros, colaboradores. Eu acho que, né, a nossa mensagem de hoje, eu já estou encerrando, né? Vamos encaminhando já. Vamos encaminhando para o final, porque como esse universo é tão amplo, novamente, já falei essa palavra algumas vezes aqui hoje, temos muitos assuntos e existem outros membros, com certeza, da nossa comissão que vão vir aqui e vão esclarecer outras pontas. Esse é o ponto de partida, né? Sim, espero que gostem do nosso primeiro piloto aí hoje, né? Que consiga tocar aí um pouquinho dos advogados que ainda têm um pouco de resistência e aos que permanecem com alguma resistência, que nos procurem nossa comissão, né? A gente está de portas abertas, a gente faz reuniões às quintas-feiras, na quarta quinta-feira do mês, no período da noite, são todos convidados a comparecer, a participar, aí ali bater um papo com a gente, e espero que nos próximos episódios aí a gente também tenha outras conversas interessantes sobre a mediação, sobre aprofundamento no sistema multiportas. Então, agradeço mais uma vez o presidente da CASC, Dr. Juliano Mandelli, a presidente da OAB, doutora Cláudia Prudêncio, e a presidente da minha comissão também, a Juliana Goulart, que não pôde estar aqui hoje para essa estreia nossa, né, do podcast, e sem desmerecer a Carol, minha amiga, parceira, que se dispôs a hoje vir de videira para estar aqui com a gente no podcast, nessa abertura de podcast, né? Não vim de videira, eu vim de Joaçaba. De Joaçaba. Videira é você quem vai. É eu que vou semana que vem. E vai lá me visitar. Vou lá tomar um chimarrão contigo. Vai, porque Joaçaba toma bastante chimarrão, tem bastante ervateira ali na região. E temos aqui, né? Cheguei aqui, vi aqui num papelzinho a doutora Elisângela, lá da minha subseção. Um abraço a todos da subseção de Joaçaba. Muito obrigada também por acolherem a mediação na minha região de uma forma tão bonita, tão expressiva e tão colaborativa dos advogados nessa interface com esse novo velho sistema. Obrigada a todos. Obrigado a todos.